mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar a palavra de Deus. Vamos abri-la no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, no capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 7. Naum, capítulo 1, o versículo 7. A palavra de Deus assim nos diz: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece o que nele se refugia. Deixa eu repetir para vocês aqui esse versículo. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos pela alegria de poder estar diante de ti mais uma vez nesta manhã, para te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar esse tempo que iremos passar aqui, diante dos irmãos, diante daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Eu rogo, ó Pai, o socorro do teu Espírito, para que o Senhor os acuda e desvenda os seus olhos, para que eles compreendam a realidade da tua palavra. Torne esta verdade realidade em cada vida, em cada coração que nos escuta nesta manhã. Abra o entendimento, tira as escamas dos olhos, desentope os ouvidos, para que o teu Espírito possa tornar esta palavra realidade espiritual na vida e no coração daqueles que estão escutando a tua palavra. Faça isso, meu Pai. Conceda essas almas para Cristo. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, o nosso país. Todos os líderes governantes, meu Pai, que estejam sobre a tua bênção, Pai. Que o teu Espírito Santo conduza estes homens que foram instituídos por ti mesmo para cumprir a tua vontade. Abençoa cada lar, abençoa cada família que estão ouvindo. É a nossa oração em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele é importante. Ele nos traz uma informação na qual nós devemos ficar bem atentos. O Senhor é bom. Então essa é uma informação maravilhosa. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece os que nele se refugiam. Irmãos, durante todo este ano que nós já passamos, até que hoje está terminando já o mês de agosto, né, último dia do mês de agosto, e eu sei que muitas pessoas já passaram por vários dias favoráveis. Por exemplo, dia do aniversário. Quantas pessoas já fizeram aniversário, né, até esse ano que passou? Muitas pessoas comemoram o dia do nascimento de um filho, o dia do aniversário de casamento, dia de Natal, dia de Ano Novo, mas também não podemos nos esquecer do dia da angústia. Neste dia da angústia, o que fazer? Querido, você sabe o que significa angústia? Essa palavra angústia, ela significa uma grande aflição. É uma pessoa que fica com desgosto profundo. É uma ansiedade sem fim. É uma agonia. Então isso é angústia. Normalmente, quando morre algum ente querido, o marido, a esposa, um filho, logicamente que quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos angustiados, porque a tristeza, ela nos abate. Ela nos abate. E nós somos tão sensíveis, meus irmãos, tão fragilizados, e se nós não estivermos firmados na pessoa de Cristo, nós iremos entrar numa depressão profunda, iremos ficar aí com uma angústia que muitas vezes, a angústia tem levado muitas pessoas a cometerem o suicídio. Porque é uma aflição muito grande. E muitas vezes a angústia, ela cega tanto a pessoa
a ponto de a pessoa não ver o cuidado de Deus, não ver o cuidado do nosso Pai Celestial. Então, uma pessoa angustiada, ela tem uma tendência de se isolar de tudo, de ficar num canto parada, não querer ver ninguém. Ela quer sofrer, ela quer ali ficar sendo como que triturada, e a angústia, e para ela, aí o maligno começa também a trazer grande opressão, e começa a soprar em seus ouvidos, dizendo o seguinte: para você não tem mais jeito, a única maneira de você solucionar o seu problema é você se matando, é você tirando a sua própria vida, é você se suicidar. Muitos pensam assim. E muitos, infelizmente, agem assim. Queridos, quando nós, de fato, temos uma experiência com o Senhor da glória, quando nós cremos que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, o nosso pecado foi tirado, porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que acontece? Quando Ele remove o meu pecado, Ele mesmo vem ser a minha vida, Ele vem habitar em mim. Por isso que aquele que tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quando cremos que estamos crucificados com Cristo, morremos com Cristo, quem que vive é não mais eu, mas agora Cristo, a minha realidade espiritual, vive e habita em mim. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a palavra fala aqui em Naum, o Senhor é bom. Irmão, nunca se esqueça disso. Ele é bom. E não só bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Assim como nós temos vários dias de aniversário, de casamento, do nascimento do filho, dia de Natal, dia de Ano Novo, também teremos o dia da angústia. E nesse dia, nós vamos verificar que o nosso Senhor Jesus, Ele também sofre conosco. O Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele também se angustia quando nós ficamos angustiados. Como o nosso Espírito Santo do Pai, Ele se angustia com a nossa angústia também. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, no versículo 9, a Bíblia diz assim, olha que lindo, meus irmãos, esse texto. Diz assim a palavra: em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Olha como que o nosso Deus, pelo seu Espírito, Ele é presente. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Irmãos, quando nós passamos por momentos de angústia, quando esse dia da angústia vem e nos pega de surpresa, nós ficamos muito angustiados, ficamos agonizados, ficamos ansiosos, um pouco desgostosos, mas lembre-se que o Jesus que habita em seu interior também se angustia. Em outras palavras, quando você fica angustiado, Jesus, Ele sofre junto comigo e junto com você. Quantos e quantos dias de angústia nós temos passado. Mas, queridos, o Senhor é conosco. Ele é a nossa vida. Nós passamos muitas vezes por situações tenebrosas, por situações bastante difíceis. Mas Jesus, Ele já havia nos alertado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe como Ele é maravilhoso, meus irmãos? Agora, o que nos chama a nossa atenção é que este Deus Santo, o Espírito Santo de Deus, quando nós ficamos tristes, angustiados, Ele também se angustia conosco.
Ele é o Deus bem presente, na expressão do Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu sei que tem muitos pregadores dizendo que angústia é coisa do diabo, que um cristão não pode ter angústia, mas a Bíblia diz que na vida de um regenerado iremos passar pelo dia da angústia, meus irmãos. Mas no dia da angústia nós temos um que é bem presente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que eu e você ficarmos angustiados, a minha angústia também será a angústia do nosso Senhor. Irmãos, deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 32 até o 36. A história aqui vocês já conhecem, que Lázaro, aquele que Jesus amava, tinha duas irmãs, Maria e Marta de Betânia. E Lázaro ficou enfermo e veio a falecer. Então, quando Jesus Cristo chegou naquele local, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Aí, Jesus, quando chegou ali na aldeia de Betânia, a palavra fala em João 11, 32 a 36, e eu vou ler para vocês o seguinte. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Está vendo, meus irmãos? Aqui Maria e a sua irmã Marta, elas estavam muito tristes porque seu irmão Lázaro havia falecido. Mas Jesus, quando viu as irmãs de Lázaro chorar, e bem assim aqueles judeus que acompanhavam, a Bíblia fala aqui em João 11, 33, que Jesus, ele agitou-se no espírito e ele comoveu-se. Jesus é aquele que comove, é aquele que nos entende, aquele que sofre junto conosco, porque ele é bem presente, não presente, mas ele é bem presente no dia da nossa angústia. E a tua dor é a dor do nosso Senhor Jesus. O teu sofrimento é o sofrimento dele, porque ele está tão identificado com você. Ele habita dentro de você. Então ele também sofre. Porque o Espírito Santo de Deus, quando estava em Cristo, ele vivenciou uma experiência humana na pessoa de Cristo. E ele sabe o que significa sofrer, ser angustiado, porque Jesus, o nosso Senhor, lá no jardim do Getsêmani, ele também ficou angustiado. Ele disse para Deus assim: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, lá no Getsêmani, ele também ficou angustiado. Por quê? Porque ali ele levou sobre si o nosso desamparo, as nossas dores, as nossas enfermidades foram colocadas no corpo de Cristo lá naquela cruz, e ele carregou sozinho, e ele morreu a minha e a sua morte, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Ah, meus irmãos, vendo-a chorar, Jesus, ele agitou-se no espírito e comoveu-se. E a Bíblia continua dizendo, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E no verso 35, a Bíblia diz assim: Jesus chorou. Por que que Jesus chorou? Porque Jesus, ele conseguia ver a dor de Marta e Maria. E Jesus se identificou com aquela dor. Jesus sofreu aquela dor, porque a Bíblia diz que em toda a nossa angústia,
Ele também se angustia conosco. Esse é o nosso Senhor, aquele que nos ama. E se Ele nos ama, Ele sofre junto. Quando tem uma pessoa que você ama, por exemplo, o seu filho, às vezes quando ele fica doente, quando ele tem que tomar alguma injeção, você não sofre junto? A não ser que você não tenha amor. Mas as pessoas que nós amamos, quando elas sofrem, nós também sofremos juntamente com elas. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a respeito da angústia. No dia da angústia, nesse dia que vai vir sobre a sua vida, sobre a minha vida, o que nós devemos fazer? Olha, meus amados, no dia da angústia, você que me escuta nesta manhã, porque a angústia, ela vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a minha vida. Seja pastor, seja ovelhas, qualquer pessoa vai ter que passar pela angústia. Quantos dias de angústia, talvez você que está me escutando nesta oportunidade, já passou? Quantas angústias, talvez você nesse momento está passando por um momento de angústia, de uma aflição, de uma agonia, de uma ansiedade terrível. O que fazer nesse dia? Como que nós podemos ser libertos desta angústia? Na expressão do Salmo 50, versículo 15, no dia da angústia, o Senhor nos convida a invocá-lo. Anota aí na sua Bíblia, Salmo 50, versículo 15, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia! Nós temos um Deus Pai presente e que se compadece. Ele está pedindo para mim e para você para invocarmos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ah, meus irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa. E tu me glorificarás. Então, no dia da angústia, nós temos que invocar o nosso Pai. Invocar o nosso Deus. É maravilhoso, irmãos. E olha, queridos, nós temos exemplos de diversos filhos de Deus que, na angústia, invocaram o Senhor. Fez o que fez, isso foi o que fez o profeta Jonas. Lembra lá de Jonas? Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Jonas, vamos ler aqui no capítulo 2, Jonas 2, vamos ler aqui o capítulo 2, os 2 primeiros versículos. Deus pediu para que Jonas pregasse a palavra para os ninivitas, mas Jonas foi para outro caminho. Por que que Jonas desviou o caminho que o Senhor havia dito para ele e foi para uma outra localidade? Sabe por quê? Porque os ninivitas, eles eram um povo muito cruel. Os ninivitas, eles pegavam lá o povo de Deus, prendiam injustamente e sacrificava eles, matava eles, espetava eles com lança, aquelas lanças, e saía nas praças da cidade, expondo, as suas vísceras, batiam neles, matavam eles queimados, no público. Então Jonas via tudo isso e Jonas sofria. Agora de repente Deus diz para Jonas: vai lá e prega para os ninivitas, porque aquele povo é um povo que são monstruosos, mas é um povo que eu amo, um povo que eu quero alcançá-lo. Jonas não podia admitir isto. Aí Jonas fugiu da presença do Senhor. Mas Deus foi buscá-lo, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E Deus foi lá e trouxe Jonas. E ele foi caindo, até que o grande peixe o engoliu. Aí no capítulo 2, 1 e 2, a Bíblia diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Está vendo, meus irmãos? Imagina que angústia estava Jonas lá no ventre do peixe. Ele clamou ao Senhor.
E o Senhor ouviu a sua voz. E o Senhor fez com que o peixe vomitasse Jonas ali na praia. Aí Jonas entrou na cidade e pregou para os ninivitas. E qual foi a mensagem que ele pregou lá? Foi uma mensagem só. Não pregou nenhum arranjos humanos. Jonas saiu pregando pela cidade, ainda contra a sua vontade. Mas ele pregou aquilo que Deus havia ordenado para ele. E ele saiu pregando o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E a palavra fala que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E Deus alcançou aquele povo. Mas Jonas procurou aquela angústia. Ele era inconcebível para a mente de Jonas. Como pode esse povo que mata o povo do Senhor, esse povo que massacra o teu povo, meu Deus, o Senhor manda ir pregar para eles? Muitos de nós também não admitimos isso. Quantas vezes nós vemos aí estupradores, assassinos matando crianças inocentes? Mas aqueles assassinos que matam as crianças inocentes também são amadas por Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, ele vai amar a pessoa que aparentemente é boa, porque não tem ninguém bom, e vai amar também esses monstros que nós julgamos que eles tinham que ir para o inferno, mas Deus os ama, e Deus tem um projeto de vida para eles, porque ele veio para que nós tivéssemos vida, não só nós, mas toda a humanidade. É que a humanidade não quer crer em Cristo, não quer crer na palavra da cruz, não quer crer na verdade que liberta, não quer crer no poder que transforma. Estão perecendo, estão indo para o inferno. Queridos, invocar o Senhor no dia da angústia, isso é maravilhoso. Então, por que sabemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Invoca-me no dia da angústia. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Romanos 10, verso 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha, meus irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando chegar o dia da sua angústia, invoca ao Senhor. Porque no dia da angústia, o Senhor nos proporciona alívio. Deus é, Salmo 46:1, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tem um texto de Jeremias, capítulo 16, o versículo 19, que diz o seguinte, preste bem atenção nessa leitura aqui, de Jeremias 16, verso 19, a Bíblia diz assim, ó Senhor, força minha, fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Está vendo, irmãos? Que lindo aqui. Ele é, no dia da minha angústia, da sua angústia, ele é fortaleza, ele é refúgio no dia da angústia. Então, no dia da angústia, invoque ao Senhor. Invoque a Ele. Clame a Ele, porque Ele está com seus ouvidos atentos, abertos ao seu clamor. E a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não procrastine. Quando vier uma tristeza no seu coração muito forte, quando vier aí a angústia no seu coração, clame ao Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que o invocar, nós sabemos que encontraremos nele, porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Nós temos tudo isso na pessoa de Cristo. Então, amados, agora, por outro lado, existem muitas pessoas que conhecem
tudo de Bíblia, mas, no entanto, elas não têm descanso. Isso porque ainda não obtiveram a experiência do novo nascimento. Ainda não morreram com Cristo. Foi o caso de Jó. Por exemplo, em Jó, capítulo 3, o versículo 26, a Bíblia diz assim: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Amados, uma pessoa, ela pode ser um bom crente, ela pode ser um bom pastor, um bom missionário, sem contudo não ter a vida de Cristo. São pessoas perturbadas. São pessoas que não têm descanso, são pessoas que não têm sossego, não conseguem repousar, e para a vida dessas pessoas sempre vem uma grande ansiedade, uma grande agonia, uma grande perturbação, e elas não conseguem se livrar. Por quê? Isaías 57, versículo 21, a palavra fala que para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Mas quando você nasce de novo, e novo nascimento, você tem que crer que lá naquela cruz você foi atraído no corpo de Cristo. Você foi crucificado com Cristo e morto juntamente com Cristo. Quando Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, naquela linda manhã de Páscoa, manhã de ressurreição, a mesma Bíblia que diz que Deus o Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, também afirma em Efésios 2, versículo 6, que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o novo nascimento é exatamente isso. É você crer que você morreu com Cristo e que você foi ressuscitado juntamente com Cristo e que você está hoje assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então isso significa que você é um cristão de verdade. O que significa ser um cristão? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele é o meu descanso. Jesus é o único que pode nos fazer descansar. O nosso descanso em Cristo, ninguém pode perturbar. Porque Ele é o nosso descanso. Não que Ele vai nos dar descanso, mas Ele mesmo é o nosso descanso. Porque Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E socorro bem presente. Irmãos, Ele é socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na tribulação, na aflição. Nós temos que entender isso. Tão maravilhoso, amados. Então, no dia da angústia, nunca se esqueça disso. O Senhor, Ele é alto refúgio e proteção para mim e para você. Vamos dar uma olhada no Salmo 59, versículo 16. Temos uma expressão tão linda da palavra de Deus que vai mostrar que Ele é o nosso alto refúgio. Ele quem? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Então isso é maravilhoso. Olha só, Salmo 59, verso 16. A Bíblia diz assim: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ah, meus irmãos, que lindo! Vocês estão vendo como a palavra de Deus, ela nos traz tanta segurança, ela nos enche de vida. Aqui nós temos uma declaração da palavra de Deus no Salmo 59, versículo 16, que o salmista fala que ele cantaria a força do Senhor. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Pois, e não para aí, a parte B do versículo diz assim: pois tu me tens sido alto refúgio e proteção, aonde e quando? No dia da minha angústia. Meus irmãos, no dia da nossa angústia, o Senhor, Ele é alto refúgio e Ele é proteção no dia da angústia. Ah, como nós precisamos conhecer o Senhor. E que proteção! E
que refúgio é o nosso Senhor. Lembra lá do Salmo 91? Um salmo muito conhecido por todos nós, né? Às vezes nós sabemos esse salmo decora e salteado, mas nós não sabemos a profundidade dele. Diz assim, preste atenção, Salmo 91, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Está vendo, irmãos? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? É em Cristo. Em Colossenses 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Preste atenção nesse texto da palavra. Porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós estamos em Cristo, nós habitamos em Cristo, estamos escondidos em Cristo. Por isso que o Salmo 91, 1 fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, porque eu e você morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ah, queridos, que lindo, não é verdade? Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, meus amados, no dia da angústia, este dia vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nesse dia, o que fazer? O que fazer? Simples, meu querido. No dia da angústia, o Senhor, Ele é o nosso auxílio. Vamos dar uma olhada no Salmo, capítulo 60, o versículo 11, que diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. O que quer dizer aqui, vão socorro do homem? É que tem muitas pessoas, pelo fato de não conhecer o Senhor, saber que Ele é o auxílio, quando vem algum problema, alguma dificuldade, alguma angústia, sabe o que eles fazem? Eles não procuram o Senhor. Eles vão procurar os psicólogos. E a Bíblia diz que os psicólogos, o socorro deles são vão, porque vão é o socorro do homem. E a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A psicologia, ela vai te orientar, ela vai te dar conselhos, mas é conselhos de ímpios, não resolve nada. Resolve por algum tempo. É como que você está com bastante dor, você vai ao médico, ele lhe dá uma anestesia. E aquela anestesia vai camuflar a tua dor. Agora, quem vai ao Senhor? Nós teremos alívio em meio às dores. Mas nós passaremos por aquela angústia e sairemos vitoriosos, porque o Senhor é o Senhor vitorioso. E Ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é tão lindo, é tão precioso. Agora, irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Haverá um auxílio melhor que o nosso Senhor? Nenhuma ajuda, ela é tão boa e perfeita como aquela que vem antes dele. Nunca, jamais. Entende, irmãos? Agora, vamos dar uma olhada aqui. No livro do profeta Isaías, capítulo 41. Vamos ler o versículo 10, que diz assim. Isaías 41, versículo 10. Olha que lindo. Quando vier angústia sobre a tua vida, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que lindo, não é verdade, meus irmãos? Pode vir angústia. Ela não é bem-vinda não, mas a Bíblia diz que ela vai vir, que ela venha. Mas eu tenho aqui uma palavra do Senhor para o meu coração. Não temas. Por que não temas? Porque eu sou contigo. Não te assombres. Não fique desesperado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. E o versículo 13 vai reiterar.
porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Irmãos, como podemos temer se é o Senhor quem nos ajuda no dia da angústia? Será que temos alguma maneira de ficar temerosos? Queridos, vamos dar uma olhada aqui no Salmo 77. Vamos ver aqui uma expressão muito interessante sobre o dia da angústia. Salmo 77, eu quero dizer para vocês o seguinte, que no dia da angústia, nós temos que procurar o Senhor. Salmo 77, versículo 2, a Bíblia diz assim, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Então, quando vier angústia sobre a sua vida, não procura ninguém mais a não ser o Senhor. No dia da angústia, você e eu temos que procurar o Senhor. Agora, irmãos, quantas pessoas, homens e mulheres, no dia da angústia, procuram a bebida, procuram os prazeres, procuram o jogo, procuram os amigos, os deuses dos vencidos, as cartomantes, as bruxas. Quantos no dia da angústia até se desesperam e tiram a própria vida? O salmista ergueu as mãos para o Senhor. Ele fala assim, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. É olhar para o Senhor, buscar auxílio nele. Queridos, lembre-se de uma coisa. No dia da nossa angústia, o Senhor está conosco. É maravilhoso nosso Senhor. No Salmo 91, versículo 15, a Bíblia diz assim. Olha que lindo, irmãos. Vou ler o 14 e 15. Salmo 91, versículo 14 e 15. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Que linda expressão da palavra de Deus. Isso está escrito. E se está escrito, é para o nosso bem, é para o meu bem, é para o teu bem. A palavra fala aqui, o Senhor está dizendo no Salmo 91, 15, que ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Então, amados, a angústia ela virá, mas o Senhor, ele está conosco e vai nos livrar dessa angústia. Ele vai converter a nossa angústia em alegria, porque o Senhor, ele é especialista em fazer esse tipo de coisa. Lembra de Cristo, lá no Getsemane. Ele orou e a sua alma estava profundamente angustiada. Irmãos, isso talvez é para nós entendermos o que o nosso pecado causou em Cristo. Porque ele nunca temeu a cruz, mas ele temia quando os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, fosse colocado em seu corpo. E com isso o Pai teria que virar o rosto dele. Jesus nunca podia imaginar um dia perder a face do Pai. E Jesus entrou em desespero porque perdeu a face do Pai, porque o nosso pecado estava nele. Então ele bradou, Deus meu, por que me abandonaste? Aquele abandono era o meu e o seu. Mas Jesus morreu a minha e a sua morte, nos libertou do nosso pecado. E eu sei que vamos ficar angustiados sim, mas no dia da angústia, vamos invocar o Senhor, Ele vai nos responder, porque Ele diz na sua palavra que na nossa angústia, Ele estaria conosco e também nos livraria, mas temos que invocá-lo. Irmãos, precisamos, amados, precisamos do Senhor, de invocar o Senhor. Há experiências mais confortadoras do que essa, de saber que na angústia Ele está conosco. Nos momentos difíceis da vida que vamos passar, pelos túneis apertados, situações até de morte. A palavra fala que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara
e o teu bordão me consolam. Ah, meus irmãos, a presença dele em nós, no dia da angústia, ela nos conforta. E sabe quem vai nos confortar? Não é pastor, não é padre, não é ninguém, é o próprio Senhor. Ele prometeu que nos confortaria, que nos consolaria. Vamos dar uma olhada aqui em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3. Me acompanha, por favor. Olha que lindo aqui, irmãos. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. A Bíblia diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que a palavra de Deus está dizendo, que Ele é o Deus de toda consolação. Então nós não podemos ser vítimas, achar que estamos sozinhos, inconsolável, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda consolação. E o versículo 4 diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele, meus irmãos, é o próprio Senhor que nos conforta, que nos consola em toda a nossa aflição, em toda a nossa tribulação, em toda a nossa ansiedade, em toda a nossa agonia e aflição e angústia. É Ele mesmo que nos consola, porque Ele te entende. Ele sofre junto com você. Quando você fica angustiado, Ele também se angustia com a sua angústia. Ele sofre junto. Ele não é um Deus indiferente. É um Deus bem presente na tribulação. Ele é o único que consegue sentir a dor profunda da tua alma. E Ele veio para trazer o bálsamo de Gileade, para suavizar as tuas feridas, para te curar verdadeiramente. Ele já fez isso lá naquela cruz. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. De que forma que Ele nos sara? Sendo que a nossa doença não tem cura. Se não tem cura, temos que morrer. E é exatamente isso que Cristo fez. Ele morreu a minha e a sua morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Aquela morte de Cristo na cruz foi a minha morte, foi a sua morte. Nós morremos nele, fomos crucificados nele. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos nele e Ele é a nossa vida. Irmãos, é o nosso Pai, o Deus Criador da terra, céus e mar. O que eu tenho que fazer para que você entenda isso, entenda essa realidade e se renda ao Senhor completamente e plenamente? É aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou, nos lavou dos nossos pecados. Ah, meus irmãos, por favor, quando você tiver de atravessar os vales, as águas, os rios, o fogo, as provações, as tempestades, quando você estiver vivendo o seu dia de grande angústia, lembre-se de invocar o Senhor, que Ele vai te livrar. Na sua angústia, Ele vai estar contigo. Queridos, no dia da angústia, eu e você, nós podemos nos alegrar. Mas alegrar como no dia da angústia? Porque se você morreu com Cristo, você é uma pessoa fraca. Tem muitos crentes aí buscando força. Ai, meu Deus, me dá força para mim. Que força que você quer? Você tem que pedir para Deus arrancar a tua força. Porque quando você é forte, você é fraco. Peça que a obra da cruz foi para nos enfraquecer, para nos paralisar a ponto de nós não pecarmos mais. Entende, irmãos? Uma pessoa que está totalmente fraca, debilitada, não consegue nem se levantar, ela vai depender do seu Senhor. E então, quando vier angústia, quando as pessoas te injuriarem, quando você estiver muito fraquinho, quando você estiver em necessidades, quando você estiver em perseguições, em angústia, aí você vai ser forte, porque Cristo é a sua vida e Cristo é a sua força, e você não vai depender da sua força, mas da força do Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz exatamente isto. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você está vendo, meu querido ouvinte? Quando é que nós vamos ser fortes? É quando nós formos fracos. Quando é que nós vamos sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? É quando nós estivermos fracos. Aí Ele é a nossa força. Ah, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento para você conhecer essa realidade. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta para nós encerrarmos. Qual é a nossa experiência quando vem angústia? Lembre-se de uma coisa. Na angústia, o Senhor nos livra, nos protege, nos auxilia. No dia da angústia, procuramos o Senhor, pois Ele está conosco. E nós podemos nos alegrar, pois a graça do Senhor, ela nos basta. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Que teu Espírito Santo venha trazer a revelação dessa verdade. Que nós possamos, ó Pai, contemplar a Ti. E quando a angústia vier nos abater, possamos invocar o Teu nome. Ó Pai, revela o Teu Filho Jesus Cristo em nós. Revela a obra da cruz. Que na cruz, no corpo de Cristo, nós fomos incluídos, fomos crucificados e fomos mortos. E Cristo é a nossa vida. Pai, tem misericórdia de todos aqueles que nos escutaram nesta manhã. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana. Fiquem guardados em nome do Pai. Amém. Graça e paz, queridos. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Mas tão gratuito que temos vivido é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o tão gratuito que temos vivido.
sei que Ele me justificou, pra si me resgatou. E quando a morte enfim vier, do mundo me tirar, certo eu estou, irei com Ele em glória, lá no céu, habitar. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte Ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua